Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, que é como o coração de mãe, né, que se alegra quando seus filhos vêm compartilhar da sua companhia, né? Qual é a mãe que não gosta de receber os filhos para um almoço, para um bolo, um café da tarde, né? Então nós aqui também ficamos muito felizes ao vê-los aqui conosco. Só que aqui nós não dividimos, pelo menos nesse momento, nem almoço, nem café da tarde, mas compartilhamos as energias, os ensinamentos que vamos receber e a felicidade de tê-los aqui conosco. Antes de dar início à palestra da noite, palestra essa que será proferida pelo nosso companheiro Rogério, com o tema O Caminho da Felicidade. Quem nunca procurou esse caminho, né? Quem sabe hoje ele vai dar um mapa para a gente, aí a gente põe as coordenadas no GPS interno e consegue encontrar mais facilmente. A gente tem uns recadinhos, né, antes. O primeiro deles é a respeito da palestra e seminário que vai acontecer aqui em Piracicaba com o Jorge Godinho Barreto Neri, que é presidente da Federação Espírita Brasileira. Esses eventos acontecerão no dia 25 de agosto, na sexta-feira, às 19h30, na Casa Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, e no sábado, dia 26 de agosto, às 14 horas, na União Espírita. Então, são duas oportunidades, né, para o movimento espírita conhecer um pouco mais a respeito do Jorge, conhecer o seu trabalho à frente da Federação Espírita Brasileira, né? Então, quem puder, quem tiver disponibilidade, compareçam para prestigiar esse trabalho, né, que vai acontecer aqui na cidade. O outro recado é a respeito da nossa feijoada. Estamos com as vendas a pleno vapor. Nós deixamos para fazer a feijoada agora em setembro, primeiramente porque nós estávamos ocupados com alguns eventos e a gente precisa dar um pouquinho de descanso para os voluntários, né, os trabalhadores, senão todo mundo na faixa de 16, 17 anos, então, né, eles precisam estudar para as provas, né? Então a gente precisa dar um tempinho, né? E então, porque eu estou dizendo isso que algumas pessoas falam, nossa, vocês vão fazer feijoada no calor? Mas, gente, a nossa feijoada é tão boa, que não importa o clima, sinceramente. Pode ser no calor, pode ser no frio, ela vai ser muito bem apreciada por aqueles que a adquirirem. Vai ser no dia 3 de setembro, tá, um domingo, o valor é R$70. A feijoada, como eu sempre digo, é uma feijoada que serve muito bem servido 2 pessoas que comam bem ou 3 pessoas que comem um pouquinho menos. E quando eu digo bem servido, é bem servido mesmo, porque eu gosto de ressaltar que não é aquela feijoada que vem ali um pedacinho de calabresa, um pedacinho de bacon só para disfarçar e uns grãozinhos de feijão. É feijoada mesmo, porque a gente preza muito pela qualidade. Por isso que quando a gente lança alguma promoção aqui, a gente não tem dificuldade em fazer a venda, porque as pessoas já conhecem. Então, quem quiser fazer a aquisição, o Juca não chegou ainda, que ele está fazendo palestra em uma outra casa, daqui a pouco ele está aqui, mas ele está com os salõezinhos, é só fazer a sua aquisição, tá? A retirada vai ser no dia 3 de setembro, das 11h30 às 13h30. Temos também a divulgação desse livro aqui, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento da USE Piracicaba, uma distribuição gratuita, fica ali em cima no balcão, quem quiser levar para conhecer a doutrina espírita, para presentear um amigo que não conhece, fiquem à vontade para retirar. Temos o Arauto ali também, que é uma publicação também da USE, com artigos muito bons. Então, não há desculpa para a gente ampliar os nossos conhecimentos, para a gente participar de eventos promovidos pelo Movimento Espírita na cidade, né? É só ter boa vontade e querer aprender, né? Então, dito isso, vamos dar início, de fato, à tarefa da noite, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos companheiros espirituais que aqui estão, que prepararam esse ambiente para nos receber. Vamos agradecer por termos conseguido chegar até aqui, agradecer pelo dia que tivemos, agradecer pelas trocas que realizamos, pelas conexões que nós estabelecemos. E vamos agora, nesse momento, abrir um canal para nos conectarmos com a espiritualidade aqui presente. Vamos estar receptivos às boas energias, vamos estar receptivos
as boas palavras que iremos ouvir do nosso companheiro Rogério, para que ao retornarmos ao nosso lar, possamos levar tudo isso conosco. O ensinamento para a prática no dia a dia, as boas energias para manter o nosso equilíbrio, a nossa serenidade e o bom ânimo para continuarmos no nosso dia a dia, a cada momento, seguindo os exemplos de Jesus, para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Que assim seja. Momentos como esses são sempre muito recheados de um certo otimismo, de uma alegria, justamente porque nós podemos rever alguns rostos amigos, já conhecidos, mas também porque é necessário uma pausa no nosso dia a dia corrido, atribulado, complicado, para que a gente interiorize alguns conceitos, reflita com uma certa seriedade na nossa vida e avalie até se o significado de se viver um conceito religioso na vida tem sentido para cada um de nós. Sentido de uma maneira racional, sincera e muito madura. Por isso mesmo, nesta alegria inicial, é importante que nós tragamos para o nosso interior aquela palavra que deve de ser o feijão com arroz da nossa vida. A gratidão, inicialmente pelos senhores que saíram das suas casas, no momento de descanso, no momento talvez de lazer, porque escolheram também estar aqui, para que a gente possa junto fazer essa avaliação, analisar o nosso interior e, por que não, talvez até concluir no final desta nossa conversa, que vale a pena a correção de rota de alguns trechos da nossa vida que trilhamos há um certo tempo sem olhar com o carinho que deveríamos. Mas também que agradeçamos interiormente aquele que é o nosso Criador, conhecido como Inteligência Suprema, Deus. Cada um deu o nome que melhor lhe aprouver. Não é importante o nome. Importante é o agradecimento sincero interno que todos temos para com esse que é o Senhor da vida, que nos dotou da possibilidade de escolhermos, cada um de nós, qual caminho trilhar. E se a vida hoje está difícil, tenha certeza, fé e esperança de que daqui a um tempo, sabe-se lá quanto, dependendo do esforço que eu empreendo na minha vida, as coisas melhorarão. Por isso o otimismo que cada um de nós deve de carregar na sua própria alma para vencer as dificuldades, para lutar com certeza de que amanhã será melhor. E claro que as dificuldades farão parte da nossa vida inevitavelmente. E cabe a cada um de nós construir a fortaleza, a resistência, a resiliência natural da nossa vida, para que as coisas tornem-se um pouco mais leves e não mais fáceis. Porque a nossa musculatura espiritual naturalmente aumentará. Porque todos nós caminhamos rumo à perfeição. E assim, depois dessa pequena introdução, o convite é para que façamos juntos uma avaliação sobre o tema, que é bastante importante e talvez até instigante para muitos que cá vieram. O caminho para a felicidade. Alguns dirão já ansiosamente, que maravilha, eu que procurei a felicidade a minha vida toda e nunca a encontrei, hoje é o dia. Calma lá. Não fiquem ansiosos, que daqui a pouco nós descobriremos se a felicidade que tanto ansiamos é justamente aquela que buscamos no caminho que estamos. E é importante que cada um de nós comece a compreender a sua vida sobre um outro prisma, sobre uma nova ótica, olhando sobre como cada um de nós se comporta na vida que tem, quais as nossas escolhas, o que nós queremos e até se o caminho que trilhamos é condizente com aquilo que ansiamos. Obviamente, necessário é trazer para a nossa avaliação uma personagem contida nos evangelhos que é, talvez, o maior emulador de Jesus Cristo na terra, que aqui já pisou. Seu nome, Francisco de Assis. Francisco de Assis, num dado dia, estava carpinando o seu jardim, fazendo seus afazeres e refletindo sobre sua própria vida. E num dado momento, lá chega à sua presença um amigo muito querido do coração. Seu nome, Frei Leão. Frei Leão lhe pergunta: Pai Francisco, se você soubesse que hoje seria o seu último dia na terra, o que é que você faria?
E ele responde de bate-pronto: continuaria carpinando o meu jardim. Só que observar as histórias dos outros contidas nos evangelhos, se não tocar o nosso coração, de nada tem sentido. Assim nós fazemos uma pausa e olhamos para o nosso interior, para o nosso íntimo, e fazemos-nos, cada um de nós, esta mesma pergunta, esse mesmo questionamento. Se soubéssemos que no dia de hoje nós partiríamos para casa, cada um de nós morreria, bate na madeira, mas hora de partir. E talvez algumas das nossas buscas internas durante o nosso dia a dia tornassem-se totalmente sem sentido. Cada um de nós coloca o seu tesouro naquilo que gostaria. Por isso lembramos-nos de uma das frases de Jesus que tem completo sentido com o que cá conversamos. Onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. E cada um de nós coloca seu tesouro nos interesses próprios da vida. Mas nesse questionamento nós poderíamos até avaliar, se fosse verdade, o que é que cada um de nós faria se hoje fosse o nosso último dia na terra. Talvez nesse momento, ao ouvir uma pergunta como essa, a gente nem esperaria terminar a palestra. Já levantaria, iria para fazer alguma coisa, ou quem sabe utilizar um daqueles objetos que carregamos na nossa carteira, plástico retangular, cujo nome é cartão de crédito, porque nós precisaríamos utilizar até a última gota daquilo que a gente tem como valor dentro do mundo. Alguns logo fariam, quem sabe, uma conta bancária conjunta, para não deixar problemas para a posterioridade. Outros fariam, quem sabe, um testamento muito bom para aquelas pessoas que carregamos dentro do coração. E nós vemos que os nossos valores, aquilo que carregamos no nosso íntimo, é condizente com o que pensamos todos os dias, com o que temos no nosso interior. Por isso mesmo, nunca pensamos nessa que é a única fatalidade para todos nós que um dia aqui nesta terra nascemos. Todos temos uma verdade inalienável em nossa vida: nasceu, vai morrer. Por isso é importante que cada um de nós estude o Espiritismo para compreender o significado dos mecanismos da vida. E um dos pilares do Espiritismo é justamente esse: a lei da reencarnação. Lei essa que assevera que todos nós, como criaturas, nascemos e morremos e renascemos novamente para processos de aprendizado na nossa vida, processos educacionais. E às vezes nós observamos a nossa vida, porque é isso no final das contas que nos interessa, e concluímos que às vezes o aprendizado atual está bastante difícil, bastante complicado, bastante dolorido. Mas é necessário uma avaliação interna para saber se a nossa vida condiz com aquilo que a gente é, condiz com aquilo que a gente pensa e principalmente condiz com aquilo que a gente vive. Nesta avaliação interior, assim, desta maneira, é necessário que nós tenhamos a maturidade para encararmos-nos de frente, a fazer uma viagem interior para nos conhecermos, porque poderíamos até dizer que, em períodos como esses, conhecidos como períodos de férias, todos nós que temos a possibilidade, os recursos financeiros e até o tempo, nos preparamos muito bem para uma certa viagem. Às vezes, todos os anos, nós nos falamos: eu não deixo de ir para a praia, eu vou todo ano. E a gente prepara, coloca logo a traje de banho na mala, coloca até o guarda-sol se deixar. E não observamos que esse planejamento é muito condizente com a nossa vida que a gente vive no nosso dia a dia, muitas das vezes empurrando com a barriga. Mas observar que dentro desse contexto conhecido como vida, que é uma viagem do nascimento ao túmulo, poucos de nós observa-se e conclui que prepara-se muito bem para esse dia fatídico chamado dia da partida ou morte, ou como bom espírita, desencarnação. Mas esse dia que não sabemos quando é, mas que a gente torce que demore muito, porque todo mundo gostaria de continuar a viver, de vivenciar essas que são as experiências da carne, de fazer justamente aquelas coisas que gostamos e que nos dá prazer, é justamente, quem sabe, uma válvula de escape para não pensar nesse dia. E poderíamos de fazer até, quem sabe, um exercício
imaginativo para compreender onde cada um de nós se encaixa no conceito do entendimento de como será esse nosso dia, o dia que partirmos. Nós vamos para o centro espírita, não temos nenhuma mediunidade ostensiva, não temos clarividência, nem clareaudiência, e a gente vai para casa depois de uma palestra que nos colocou para refletir e observar o nosso interior, até entender o que fez sentido nesse dia, que valeu a pena, e ao chegar em casa, se moramos sozinhos, a gente se dá conta que algo está diferente. Façamos o exercício de imaginação juntos. Ao abrir a porta da nossa casa, vemos que no centro da nossa sala encontra-se uma entidade que nós conhecemos muito bem, mas só descobrimos no dia e na hora que abrimos a porta. Não é seu obsessor não, fique tranquilo. Você olha e observa que lá no centro da sala está sorrindo para você seu anjo da guarda, mas você só percebe que compreende que é o seu anjo da guarda por um motivo que você desconhece. Só que o seu anjo da guarda está com um sorriso de orelha a orelha para você. E você conclui, como bom espírita, que não tem a mediunidade ostensiva, mas que observa naquele momento seu anjo da guarda sorrindo de orelha a orelha, coisa boa não é. E você espera, obviamente, ele falar alguma coisa, porque como bom espírita, como piracicabano, inteligente, já que isso parece até a mesma coisa, você conclui, vou esperar falar para ver o que é. E ele diz, ai, mas eu estava morrendo de saudade de você, que saudade que eu estava. Sabe o que é? A divindade me mandou um recado. Eu não conheço Deus, porque eu ainda não cheguei neste momento da evolução, mas a divindade me mandou um recado para vir te buscar hoje. Olha que felicidade. E a gente logo pensa muito rápido, porque precisa resolver esse tipo de problema. E logo diz de contramão nesta argumentação, olha só, eu também estou morrendo de saudade de Deus, estou morrendo de saudade de você inclusive, foi muito bom te ver, mas eu também gostaria de dizer pelo menos algumas pequenas palavras para que a gente possa se entender, porque não vamos ser um tanto quanto apressados na conclusão do que a gente deve fazer. Sabe o que é, quando começa assim, sabe o que é? Eu gosto de Deus, tenho saudade. Eu até iria, se fosse só por mim, hoje. Mas eu gostaria de pedir uma pequena moratória. Uma pequena moratória assim que para Deus é particularmente nada, eu acho. Porque Deus é eterno. E se Ele me desse uma pequena moratória de 30 anos, não seria problema, né? Porque Ele é eterno. Mas não é por mim. Eu comecei até a trabalhar no centro espírita, você aí sabe muito bem, a gente faz uma propaganda. Eu comecei a trabalhar e tem muita gente que precisa de mim. Mas também é pelo meu neto, eu preciso colocar ele no caminho, preciso ensiná-lo algumas coisas que ele possa compreender da vida, preciso colocar ele no caminho do bem. E a gente vai começando a negociar, tentando de repente escapar dessa que é a única finalidade da vida do ponto de vista material para nós que nascemos. Porque, como eu havia dito, a única verdade inalienável que nos nivela a todos, nascemos, um dia vamos morrer. Independente da nossa vontade de falar nesta palavra morte, e lembro-me muito bem quando criança, falava morte, bate na boca menino, e a gente para compreender que esses atavismos que carregamos às vezes dentro do nosso coração, que vem de longe, não tem significado algum na vida que nós deveríamos de trilhar. Mas observar as coisas dessa maneira é necessário que a gente tenha um pouco de maturidade. Maturidade para compreender que a vida em si, ela é uma dádiva. Só que a sociedade, neste momento específico, anda muito doente ou adoentada. Porque poderíamos observar que os níveis de ansiedade da criatura humana nunca foram tão grandes. Nós observamos a nossa própria vida e vez ou outra nos pegamos observando o nosso passado com um certo sentimento de saudosismo, esperando que aquele momento da nossa vida que julgávamos felizes volte. Exemplo prático, exemplo de criança.
Quantos de nós não lembra-se da sua infância e fala: ai, naquele momento eu era feliz. Mas depois de um momento em que a gente vai envelhecendo, e a gente até quer, porque a gente não se sente feliz quando é criança, não tem compromisso quase nenhum, e vai envelhecendo, vão vindo as responsabilidades, vão vindo os problemas, vai vindo aquela coisa fenomenal na vida de todo mundo conhecida como boleto, e a gente lembra com uma saudade inefável como era bom ser criança. Comigo é assim, viu? Sempre vem aqueles Casas Bahia que a gente vai, não acaba nunca. Mas nós também podemos observar com uma certa ansiedade no futuro para que a nossa vida mude, mas mude principalmente sem a minha participação. É por isso que eu vou no centro espírita, eu peço, tomo um passe, bebo água fluidificada para que a vida mude. E a gente olha no sofá, olhando para a TV, ai meu Deus, mude minha vida. Quando na verdade Deus nos presenteou com esse que talvez seja o maior presente que nós deveríamos ou poderíamos receber: a inteligência, o discernimento, a capacidade de tomar decisões, livre-arbítrio. Cada um de nós tem a vida condizente com aquilo que gostaria de ter, às vezes inconscientemente. Mas eu quero mudar. Então é necessário observar-se, olhar para o nosso interior e falar: talvez até hoje é o dia da mudança. Em momentos como esse nos suscitam, quem sabe, impulsos para que a gente dê o primeiro passo. Mas o primeiro passo não resolve, porque é necessário que a gente continue a caminhada. E eu vou fazer uma pequena pausa, porque ao avaliação do que é o significado ou caminho para a felicidade, é necessário olhar a sua própria vida, observar com uma certa certeza, e por isso trazemos até um pingo de Kardec, questão 920 de O Livro dos Espíritos. É possível o homem encontrar a felicidade completa no mundo? E a resposta é subdividida em duas partes. A primeira delas: não. O que já dá uma certa um desgosto para nós que procuramos a felicidade com afinco. Não dá. Mas, na continuidade da resposta, é possível o homem empreender esforços para ser o mais feliz possível na vida que tem, apesar dos pesares. E aí que entra a nossa força de vontade, o nosso empenho, a nossa crença, o nosso entusiasmo, tudo isso que somos. Até os problemas depressivos que nos atrapalham e nos acorrentam, às vezes, a vida complicada que a gente está vivendo. Mas, nesta pequena pausa, eu fui avaliar, evidentemente, uma pergunta como essa, para pensar na minha própria vida. E observar a sua própria vida é ter muito concretos conceitos que cada um de nós tinha na época em que vivia, na idade que tinha. E vamos fazer pequenos trechos ou pequenos flashes sobre a nossa própria vida, e eu farei cá sobre a minha. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, talvez essa pequena época em que a gente adquire uma certa certeza de que é alguém, uma certeza de que saiu da idade da infância, de que pode tomar certas decisões mais ou menos na sua própria vida, e quer se tornar uma pessoa adulta, nós observamos que algumas coisas na nossa vida aconteceu. Se nesse momento, olhando no retrovisor da memória, nós nos lembramos que, quando crianças, algumas coisas nos aconteciam que gravaram interiormente os nossos conceitos. Exemplo prático, o primeiro deles: de que boca de mãe é profética. Eu lembro da minha, e ela falava: menino, não vá na rua que você vai se machucar. Eu falei: eu vou, não vou não. Ia, e voltava sem a unha do dedão do pé. E obviamente que nós pensamos que talvez isso seja um certo profetismo. Mas também um dia eu ouvi um tio meu falar para uma prima: um dia você encontrará alguém na vida que lhe fará feliz. E eu falei: mas puxa vida, mas não falaram para mim. Mas tudo bem, naquele momento eu nem sabia que existia esse negócio do interesse de homem, mulher, essas coisas. Falei: tudo bem, sem problema nenhum. Ela ia achar e eu ia continuar sozinho feliz, sem problema nenhum, até um pouco mais alegre. O tempo foi passando, chegou a época dos 15 anos. Época dos 15 anos, e eu vou falar da minha, talvez alguém aí se identifique. Não sei se tem hoje, mas vocês se lembram que nessa época, bem lá para trás, não que eu esteja acabado,
Mas assim, bem lá para trás, era comum uma festa que ocorria nos 15 anos da mocinha, festa de debutantes. Eu nunca entendi direito por que ocorria aquilo, mas eu sabia que as minhas amiguinhas tinham festa, e eu ia porque comer para a criança é uma maravilha, né? Então a felicidade estava um pouco lá, né? E eu via que as meninas, na época dos seus 15 anos, ficavam naquela ansiedade tremenda para encontrar felicidade, para se tornarem felizes nesse dia fatídico, que é o dia de debutantes. Hoje eu não sei se tem, talvez até não, nunca mais vi. Não sei se eu virei tiozão, não sei o que aconteceu, mas eu não, pelo menos não conheço mais. E chegava esse dia e uma amiga minha, muito especial, ela queria ser feliz e achava que nesse dia ela ia encontrar felicidade. E chegou o dia fatídico e eu até conversei com ela. E aí? Foi feliz mesmo? Você ficou feliz? Você ficou alegre? Ai, mais ou menos, porque eu saí cedo da festa, não ficava muito, mas fui lá falar um alô, um oi e tchau. E ela falou: não, eu achei até que eu ia ficar feliz nesse dia, mas foi passando o tempo e ela começou a contar as fofocas do tio dela. E vocês sabem, né? Fofoca sempre tem que existir, porque senão a gente não é feliz. E ela contando, falando que o pessoal começou a beber um pouquinho mais da conta, começou a ficar um pouco mais alegrinho do que o normal, e saiu uma discussão muito feia depois. E ela até achou que aquele dia que seria o dia feliz da sua vida, tornou-se um dos dias mais infelizes. E eu compreendi naquele momento que talvez uma certa frustração, isso depois de muito tempo, depois de muita reflexão, visitou seu coração. Mas eu também tinha os meus 15 anos, não tinha festa, mas tinha os 15 anos. E eu pensava: meu Deus, eu vou ser um homem feliz quando eu fizer 18. Porque obviamente, vou entrar nos lugares proibidos, eu vou ser alguém que pode tomar decisão na vida, ser um cidadão, vou poder votar. Naquela época eu acho que não eram 16, eram 18. Eu vou poder andar de carro. E não tinha um tostão no bolso. Coisa mais engraçada é isso. Mas poderia. Mas aí pensando na vida, eu esperei chegar esse dia. 18 anos. E para chegar demorou pelo menos uns 30. Dos 15 aos 18. Chegou 18 anos. E não é que eu fiquei assim um pouco frustrado, porque as coisas estavam mais ou menos iguais, nada tinha mudado, meus conceitos eram os mesmos, e a infelicidade me visitou nesse dia, porque eu estava numa expectativa tremenda. Gente, vocês fizeram 18 anos, vocês se lembram quanto custou para chegar, mas depois que chegou, cada piscadinha, 5 anos no lombo. Eu não vou contar quantas vezes eu pisquei, tá? Fica aqui em off, entre nós. Mas, 18 anos, eu falei: poxa vida, eu tenho que encontrar felicidade. Se não é com 18 anos, é alguma coisa na vida. Porque eu nasci para ser feliz. E todos nós carregamos essa certeza interna que um dia vai acontecer. E eu pensei: poxa vida, então vai ser o quê? Entrar na universidade. Só pode. Era o próximo da fila. Eu vou me esforçar, e vai cursinho, estudo um monte, se dedica. E não é que chega esse dia. Entrei na universidade, eu falei: eu vou pisar com o pé direito. Como espírita não tem superstição, mas vai que pé direito nela. Entrei com o pé direito, esperando encontrar aquela chamada felicidade que eu estava com a certeza absoluta de que estava garantida para mim. E eu entrei, começaram os mesmos problemas, a mesma chateação, aquele monte de gente atrapalhada igualmente fora do ambiente acadêmico, porque todos que lá estão também são um exemplo do que todos aqui também estamos. E eu fiquei com uma certa frustração, pensando talvez que a felicidade pudesse ser encontrada no próximo da fila. E qual era o próximo da fila? Um trabalho. Um trabalho que cá entre nós, façamos uma pequena avaliação. Quando a gente vai tentar encontrar os nossos primeiros trabalhos, a gente logo pensa: eu quero um trabalho que não me dê trabalho. Eu quero um trabalho que a gente ganhe muito e trabalhe pouco, se possível. Outros dirão: vai para o concurso público porque tem estabilidade. Não é a felicidade de se trabalhar no lugar porque a gente gosta, porque a gente gostaria de exercer exatamente aquela função. É porque ganha bem e porque tem estabilidade, porque aí eu posso viver feliz.
E a gente se esforça, corre, vai, e não é que dá certo? Entra e vai para o trabalho e começa a conhecer aquelas figuras maravilhosas que a gente chama de amigos. Alguns aqui do centro chamam irmãos de luz. A gente conhece, né? Esses irmãos de luz que ficam conosco nos lugares que a gente ama de coração. E não é que a gente entra e começa a pensar, mas meu Deus, felicidade também não está aqui. Mas eu entrei, só pode ser o próximo da fila. O próximo da fila é conhecido como Mo ou Benê. Não sei se vocês conhecem com esse nome. Eu conheço assim, é Mo ou Benê. A gente começa a pensar. E a minha prima até lembrou, falou, nossa, aquele dia que meu pai me disse, você vai encontrar alguém que vai te fazer feliz. E a gente na nossa infância carrega, às vezes, tudo que nós passamos, aquele nosso interior, a gente não sabe porque é o adulto do jeito que é. Mas a psicologia assevera que nós carregamos todas as frustrações, o carinho, tudo aquilo que a gente passa ou deixa de passar na infância, às vezes eclode na vida adulta. Por isso, às vezes a gente encontra adultos com comportamentos infantis. Birrento, já viu gente que bate a porta quando alguma coisa não está certa, está errada? Fala alto, briga com todo mundo. Adultos ainda um pouco imaturos, que têm a sua criança interna ferida. Mas, engraçado é, algumas destas mulheres, inclusive uma dessas minhas primas, guardou no seu interior, você vai encontrar alguém que te fará feliz. E ela contando para mim que tipo de homem ela gostaria de ter na vida. Ela falou, é mais ou menos assim. Eu imagino meu príncipe encantado, e ela usou essa frase, o príncipe. Eu falei, Jesus, o que vem? Eu imagino meu príncipe encantado, ele no seu cavalo alazão branco, arrombando a porta do castelo, passando pela paliçada, lutando com todos os monstros, subindo a escadaria do castelo, chegando até mim, que sou a bela adormecida, tascando-lhe um beijo, para que ela saia do seu sono profundo e todos eles vivam felizes para sempre. Eu falei, Jesus, de contar isso eu canso. Imagina se nós, homens, necessitássemos de vivenciar um negócio como esse. E aí ficam dois infelizes no mundo. A mulher esperando seu príncipe encantado, que lute com todos os monstros, que pegue ela, lhe tasque um beijo daquele sono eterno. E nós, homens, que somos mais sapos do que príncipe. Porque nós somos mais ou menos assim, criaturas problemáticas, que ainda têm suas arestas a corrigir, para que sejam pessoas melhores na vida. Esse é o nosso entendimento do que cada um de nós é. E eu continuei na conversa com ela e ela quis ir mais longe. Mas se eu casar com ele vai ter que ser assim, café para mim todos os dias na cama. Eu falei, gente, eu não conheço um colega que leve café na cama para ela, para a princesa. Ela falou, não para nisso, se eu for para o banheiro que jogue pétalas de rosas. Eu falei, Jesus, só falta ser espírita, né? Para garantir tudo. E essa é a nossa vida. Mas tem gente que não encontra felicidade no seu Mo ou Benê, porque nós vivemos num mundo de provas e de expiações, e por isso mesmo criaturas que cá vivem necessitam de vivenciar experiências condizentes com seu nível evolutivo, experiências para que a gente possa aprender. E por isso mesmo todos que temos que passar por situações que nos provam na nossa resistência, na nossa resiliência, no nosso entendimento, mas também que às vezes nos fazem passar pela expiação. Expiação com X é dor, dificuldade, desafio, complicação, e a gente precisa passar, porque nós cultivamos em outras existências, ou até mesmo nessa vida, sem a nossa compreensão do que aquilo que fizemos, vem por meio da lei de ação e reação a nos visitar essa dificuldade. E por isso a gente vive mais ou menos daquele jeito, reclamando um pouco, agradecendo também um pouco, mas tentando aprender da mesma maneira. Mas a gente fala, então se não é, então no Mo, no Benê, no próximo da fila. Com certeza, porque a gente não perde a esperança de que a vida vai ser melhor. E fala, então vai ser nos filhos. E aquele casal começa o filho, depois que passa aquela mesma empolgação, nascem os filhos.
E a gente se torna espírita, observa que aquela criaturazinha que cá veio, por meio do meu corpo, é um serzinho muito especial. Depois que passa aquela empolgação da mesma maneira, do nascimento, da amamentação, que começa a crescer aquele bichinho, a gente vê que ele tem um comportamentozinho meio complicado, que não é uma criancinha, mas é um espírito milenar com seus problemas também. A gente até conclui, saiu do umbral diretamente para dentro da minha casa, sem escala. E agora a gente tem que começar a torear, para que ele comece a corrigir seus comportamentos, porque as crianças de hoje são terríveis. E a gente fala, poxa vida, eu faço até umas certas comparações. Eu olho para a época da bisavó, 12 filhos, e 12 filhos assim, direitadinho, tudo certinho, maravilha. Hoje nasce meio filho, o pai não aguenta, pai e mãe, nossa, perturbação. É uma coisa complicada de se entender e de se observar, nós que temos esse olhar mais crítico. Mas a gente fala, tudo bem, passou, filho é problema, marido problema, todo mundo é problema, só a gente que é certinho. Aí a gente fala, então a felicidade vai no próximo da fila. Ai, quando eu me aposentar, aí sim eu vou ser feliz. E não é engraçado, né? No nosso país, aposentado e felicidade devia ter o mesmo nome, né? No dicionário. Todo aposentado é feliz, morre de felicidade, né? Com uma aposentadoria poupuda do nosso país. Aqueles que já se aposentaram, claro, né? E eu falo por mim, eu que ainda não me aposentei, eu fico até com dó, porque vai passar o tempo, eu vou chegar perto daquele momento chamado aposentadoria, e o governo vai mudar de novo, vai falar só mais 30 anos trabalhando. Eu falar, vou deixar a aposentadoria na próxima reencarnação, né? Morre aqui trabalhando e na próxima a gente aposenta. É mais ou menos assim a nossa vida. E a gente não encontra a chamada felicidade de jeito nenhum. Parece que nós colocamos num lugar em que nós nunca estamos. E entender o conceito da nossa própria vida, colocando a religiosidade para entender por meio da nossa racionalidade, em que conceito evolutivo cada um de nós se encaixa, é muito próprio para a gente observar a nossa vida com os óculos apropriados para saber se a gente é feliz ou se a gente é triste por conta própria. Porque a gente até tem uns entendimentos muito materiais do que é a felicidade. Felicidade é ser milionário. E a gente passa a nossa vida inteira buscando dinheiro, achando que aquilo vai dar felicidade. E se fizermos um exercício comparativo, que há pessoas que atingem a fortuna incomensurável. Exemplo prático, Michael Jackson. Não estou falando do talento dele, não. Ele teve seu talento, tornou-se bilionário. Tinha um parque de diversão na sua casa, extremamente perturbado. Não encontrou felicidade. E se matou tomando remédio, tomando relaxante muscular, sem um sentido existencial na sua vida. Tinha uma menina que tinha uma voz terrivelmente linda, Amy Winehouse, uma miudinha desse tamanho, que impressionava pelo seu talento. Tinha tudo, mas não tinha nada, não tinha objetivo. E a gente fica, porque não atingiu essa conta bancária cheia de zeros, achando que a nossa felicidade está calcada naquilo. Alguns dirão, mas eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz se. E fica nesse condicional. Colocamos na balança daquilo que nós gostaríamos de colocar valor para a nossa vida, para dizer se as coisas vão bem ou não. E é muito interessante que eu vou fazer uma pequena pausa aqui e contar uma historinha também, para que a gente possa avaliar também como caminhamos nós. Havia um cavaleiro num dos reinos contido numa cidade chamada Piracicaba. Esses reinos, ele gostava muito de pamonha, era um piracicabano nato. E ele gostava muito de observar que a sua vida só seria feliz se ele encontrasse a sua princesa. Os reinos aqui eram divididos entre os bairros. E ele, que morava mais ou menos num bairro similar a esse, nas redondezas, logo pensou, eu preciso encontrar minha donzela. Eu não consigo encontrar aquela que me fará feliz.
E ele foi caminhando com o seu cavalo, tentando encontrar aquela que seria o seu motivo existencial, a pessoa que lhe faria feliz com toda a certeza da vida, e por isso mesmo ele se tornaria uma pessoa completamente feliz. E ele cruzou sem querer um dos bairros, diz até que era uma tal de Paulista, alguma coisa assim, não lembro o nome, diz até que tinha um centro espírita lá. E ele foi procurar sua donzela, só que também neste reino havia uma autoridade que determinava quais eram as leis, e nenhuma lei poderia ser transgredida sem que o transgressor fosse levado às autoridades. Ele passou pelo território sem a devida autorização, foi levado à autoridade, e ele lhe perguntou, depois de trazido pelos guardas, o que acontecia, porque ele apenas procurava sua donzela. E lhe disseram: olha, cavaleiro, é o seguinte, você vai agora sofrer uma sanção condizente com a transgressão da nossa legislação aqui. Ninguém pode entrar sem uma autorização devida, e já que você passou, está condenado à pena de morte. Ele achou aquilo um tanto quanto absurdo, algo desproporcional, porque ele não entrou por conta própria no lugar, nem sabia que existia a possibilidade de sofrer uma sanção por ter passado um território sem autorização, e pensou: poxa vida, e agora o que será da minha vida? Eu que morrerei infeliz, sem a minha donzela, sem a minha tampa da panela. E ele pensou: eu gostaria de falar com esse que é o governante máximo, e era o rei deste reinado. E ele foi levado ao rei. Eu gostaria de fazer um único pedido para o senhor, ele disse no encontro. Eu gostaria que o senhor pudesse, pela sua misericórdia, me dizer se há possibilidade de fazer algum negócio, porque eu não posso morrer. Eu preciso encontrar felicidade. Era novo, era uma pessoa do bem, esse cavaleiro. E o rei até achou que era muito parecido com ele, sensibilizou-se e disse: olha, eu vou fazer um negócio para você, cavaleiro. Eu vou abrir uma exceção. E o rei tinha um problema terrível conjugal com a sua rainha, e ele não sabia resolver, porque eles não se entendiam. Parece tão a gente. Eles não se entendiam, brigavam todos os dias, e ele andava amargurado porque queria encontrar uma solução para o seu problema. E o rei lhe perguntou: se você me disser com toda certeza o que mais quer uma mulher na vida, eu lhe deixo ir. Porque ele se perguntava todos os dias o que poderia fazer com a sua rainha. E ele logo escaneou na mente: um cartão de crédito com limite infinito. Não. Uma plástica total, dos pés à cabeça. Não. Eu não sei o que mais deseja uma mulher ou o que mais quer uma mulher. Vocês sabem? Ele ficou nesse questionamento. E ele pensou: dê-me um dia. Eu preciso perguntar para alguém que possa me esclarecer. Vamos combinar. Um dia eu volto aqui. E ele falou: tá bom. Vá acompanhado dos meus guardas e você vai fazer as perguntas para as pessoas que você quiser e chegará aqui com a resposta. E ele foi procurando, tentando achar alguém que pudesse lhe parecer confiável para a pergunta. E logo pensou que todo reinado possui seu filósofo. E o filósofo é justamente aquele que pensa sobre tudo na vida, que tem como meta de fé da sua própria vida pensar. E eu vou perguntar para o filósofo que cá está. E foi na direção do filósofo que estava na praça. Ele perguntou: ei, filósofo, eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu tenho uma pergunta que necessita de ser respondida com toda a sinceridade do seu coração. Se você me responder, você me livra da morte. A minha vida está em suas mãos. Me ajude, pelo amor de Deus. E até ajoelhou. E o filósofo ficou meio constrangido, não sabia o que lá viria. Mas respondeu: me diga, o que eu posso ajudar? E ele falou: o que mais quer uma mulher na vida? E ele disse: mas cavaleiro, você veio me perguntar justamente isso. Eu que sou solteiro, que passei a vida inteira pensando, que nunca tive mulher na vida, eu não sei. E ele ficou um tanto quanto frustrado, porque viu que sua vida também estava lhe escapando, e o tempo correndo. E ele começou a andar cabisbaixo, afastando-se do filósofo, porque precisava encontrar alguém. E nesse momento ele ouve ao longe o filósofo chamando ele: ei, cavaleiro,
eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas eu sei quem sabe. Sabe? Sei. Eu vou te falar um bairro, você conhece? É Ponto de Luz? Acho que é. Aquele centro espírita da Paulista? É. No vizinho deles tem uma bruxa. Essa bruxa sabe a resposta com toda certeza. Ele sabia onde era, frequentava, falou que o pessoal era gente boa e pôs-se a caminhar. Chegou na frente da casa da bruxa, observou que estava um tanto quanto mal assombrada, bateu palmas, a porta abre, tem até sonoplastia. Imaginem os senhores daquela casa mal assombrada, sai uma mulher, imaginem os senhores, imagina a mulher mais feia que vocês já viram na vida, multiplique por 10, era a bruxa, e ela sorri, também de orelha a orelha. Pois não? Um único dente na boca. Pois não? Bruxa, é o seguinte, eu vou lhe explicar o meu problema. Eu fui enviado aqui pelo filósofo da cidade que me disse que você teria uma resposta a uma indagação minha que vai fazer com que eu não perca a minha vida. Eu tenho uma pergunta que você precisa me ajudar. E ela o que seria? Que mais quer uma mulher na vida? E ela sorriu novamente. Essa é fácil. Entre. Você entraria? E ele começou a pensar, não sabia muito bem o que iria acontecer, mas a certeza era a morte. Entrou e ela falou, sente-se. Ele sentou e ela disse, eu tenho uma contraproposta, eu sei a resposta, ou acho que sei, mas se eu acertar, porque obviamente você vai ter que levar essa resposta para alguém, se eu acertar, você como cavaleiro necessita de fazer um juramento, e o juramento vai ser o seguinte, se a minha resposta for certa, você casa comigo. Ele que já começou a pensar que a coisa estava ficando um pouco pior, que o molho estava ficando pior do que o peixe, mas sabia que Deus escreve certo por linhas tortas, vai que acontece alguma coisa, dá um piripaque nela, ela morre e ele se vê livre. Ele falou, vou ter que topar. Topou. E ela disse assim, o que mais gostaria ou deseja uma mulher na sua própria vida é mandar na sua própria vida, ser dona de si mesmo. Ele falou, puxa, é isso. Pôs-se a correr, muito obrigado, abraçou ela com aquela efusividade, porque tinha a resposta que ele achava que deveria de ser. Foi correndo até a autoridade, ao rei, e lhe disse, rei, eu tenho a resposta. É o seguinte, o que mais gostaria na vida uma mulher é ser dona do seu próprio nariz, tomar suas próprias decisões e tomar conta da sua própria vida. E o rei ficou pensando, falou, tá aí, essa é a resposta, tá livre, cavaleiro, pode ir. E ele, que não sabia se ficava feliz ou se ficava triste, porque tinha que cumprir com o seu juramento, pensou, agora não sei se eu estou morto ou se eu estou vivo. Vivo na carne eu estou, mas estou morto porque perdi minha princesa, minha donzela. E começou a se dirigir para a casa da bruxa novamente. Chegando lá, bateu a porta. Novamente a porta. Observou que ela abriu. Ao abrir, já estava com seu vestido Halloween, com seu sorriso de orelha a orelha. Acertei, né? Acertou. Eu já preparei a nossa festa. Vai ser hoje. Já tenho até os convidados. Tem um pessoal aqui do Centro Espírita que também vem. Falou, tem problema nenhum. Ele não se opôs. E foi uma festa muito bacana, muito legal, mas ele pensando na sua vida. Poxa vida, ele que desejava tanto ser feliz, tantas esperanças na vida, tantos caminhos a seguir, e naquele momento ele se viu, talvez, numa situação que ele nunca gostaria de se ver. Achou que teria encontrado a infelicidade e não a felicidade da sua vida, porque ele depositava tudo do seu coração naquele encontro com a sua princesa.
E a festa foi rolando, o tempo foi passando e de repente todo mundo começou a ir embora, porque a festa acaba uma hora. E ele percebeu que a coisa ia ficar ruim naquele momento, né? Ficaram só os dois. E ela olhou para ele e disse: acho que é a hora da nossa lua de mel, não é? E ele disse: é. Ela falou: então espere aí que eu vou me trocar. Vá ao quarto, espere que eu vou colocar outra roupa. Ela entrou no banheiro novamente. Entrou e ele sentou-se na cama e começou a pensar na sua vida. Tudo que tinha ocorrido desde a sua infância até aquele momento. Com as mãos na cabeça, pensando, cabeça quente, e um tanto quanto chateado, resignado com tudo aquilo que ocorria. E pensou: por que é que Deus fez isso comigo? E de repente a porta abre. E imaginem os senhores, a mulher mais bonita, não bonita, linda, que os senhores já viram na sua vida. Multiplique por 10. Era ela, ali. Ele até ficou meio abobado, assustado com aquela visão. E até perguntou: o que é isso? É o seguinte, cavaleiro, eu esqueci de lhe contar. Metade do tempo da minha vida eu sou bruxa, e na outra metade eu sou princesa. Então eu também gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual você prefere passar a lua de mel? E ele disse, que estava meio perdido até, estonteado com aquilo: ah, como você quiser. Ela disse: então eu escolho que eu vou ser princesa hoje. Passaram uma lua de mel como ele imaginava, como os contos de fada. Tiveram uma noite de felicidade. E de repente, pela manhã, ele acorda com o sol no rosto, porque a janela estava entreaberta. E ele, ao acordar, começou a pensar: agora está na hora de encarar a bruxa. Como todo homem delicado que dorme com a sua princesa, logo deu uma cotovelada para que ela acordasse. Ela assustou e ele olhou também, assustou mais ainda, porque não estava lá a bruxa, continuava a princesa. E ele disse: o que é isso? É o seguinte, eu também não te contei, mas eu gostaria de lhe falar uma coisa muito séria. Como você deixou a minha vida nas minhas próprias mãos, eu decidir o que quero fazer comigo, eu decido contigo, pelo menos, ser princesa todos os dias. E ele falou: nossa, então tá ótimo, pode continuar. E essa história acaba aí. Só que a nossa vida está aqui. E na nossa vida nós podemos colocarmos-nos no papel de quaisquer um desses personagens. Alguns de nós vivenciam a vida de bruxas ou bruxos meio a meio. Dentro de casa é um carrasco, com os filhos, com a companheira e com todo mundo que lá esteja. Deposita o pior que carrega dentro do próprio coração e sai na rua, todo mundo fala: que homem bom, um santo. E a gente fala: somos um pouco nós dessa maneira. Mas alguns de nós até inverte. Prefere viver o azedume fora de casa e às vezes tornar-se uma pessoa santificada naquele que é o nosso lar. Mas alguns de nós atingem uma certa maturidade, uma certa felicidade relativa e escolhem ser princesas ou príncipes todos os dias, dentro e fora de casa. E talvez nesse momento nós estamos avaliando como cada um de nós escolhe se comportar na vida que tem. Porque apesar dos pesares, a gente tem um movimento de decisão do que cada um de nós quer, de como cada um de nós gostaria de vivenciar a sua própria vida. Na sua felicidade relativa, com seu esforço, muitas das vezes hercúleo, mas compreendendo que essa nossa participação do nosso esforço é essencial para que a gente carregue dentro do coração o entendimento do que é uma vida bem vivida. Ai, colocar a cabeça no travesseiro e falar: mais um dia feito com muito esmero, talvez calcado no dever. Sabe aquele dia que a gente chega em casa
cansado, com dor de cabeça, suado, às vezes com o coraçãozinho apertado de amargurado, mas deita e fala: ai meu Deus, mais um dia cumprido com muita felicidade na obrigação e no dever. Quantos de nós não carregam uma cruz pesadíssima, do berço ao túmulo, com um sorriso no rosto? E nesse momento a gente para observar que talvez aquela palavra que foi o início da nossa conversa tenha todo sentido, para que a gente possa observar que vivemos a nossa vida com uma certa felicidade relativa, a gratidão. E nesse momento nós avaliamos intimamente este sentimento de gratidão para com Deus, pela vida que temos, pelas dificuldades que vivenciamos e encontramos nos passos que damos na nossa vida. Felicidade essa que é carregada de muito suor, porque requer do nosso esforço, às vezes, até aquilo que a gente não tem. Mas como é bom ser espírita, compreender que essas dificuldades, desafios servem para nos capacitar, para nos tornar pessoas melhores, mais musculosas espiritualmente. E nesse momento apenas resta-nos lembrar daquele que é o nosso irmão Jesus, aquele que deve ser para nós um motivo de caminhar, emulando o nosso comportamento na vida, através da nossa resignação, da nossa paciência, do nosso entendimento e até da nossa compaixão. E assim, meus amigos, eu também cá estou, nas lutas diárias, nas subidas difíceis, mas agradecendo a Deus por tudo que nos acontece, de bom e de ruim. Porque tudo tem o seu significado na nossa vida, por mais que às vezes a nossa inteligência, o nosso entendimento nos escape. E dessa maneira, eu gostaria de não tomar mais tempo de vocês e deixar aquele abraço fraterno, já cheio de saudade, e rogando a Deus para que numa próxima oportunidade nós estejamos juntos aqui para pensar, refletir e quem sabe mudar, se Deus quiser, para melhor. Um grande abraço a todos, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Rogério, nós que agradecemos. Com certeza todos vamos sair um pouco mais felizes aqui depois da sua explanação, mas o importante é sair e levar as reflexões para aplicar no nosso dia a dia, né? Eu sempre digo que assistir uma palestra e deixá-la na casa espírita não adianta, ela tem que ir embora conosco, nos acompanhar na nossa trajetória e se refletir nos nossos comportamentos. Então, muito obrigada por dar esse conteúdo para a gente refletir bastante e até a próxima, se Deus quiser. Nós vamos passar então agora a segunda parte do trabalho. Quem quiser participar do passe, basta aguardar que o Cristiano vai conduzi-los, mas antes vamos fazer a oração final para nos prepararmos para esse momento. Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus nosso mestre, mentores desta casa, agradecemos por esse momento que tivemos aqui. Agradecemos pela explanação do nosso companheiro Rogério e já pedimos a Deus que continue o abençoando para que ele possa levar a mais corações suas mensagens de amor, de bom ânimo, de incentivo. Agradecemos pela nossa oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta que nos oferece todas as condições para nosso melhoramento, bastando que estejamos atentos a cada lição, bastando que possamos enxergar que cada obstáculo é uma oportunidade de fortalecimento, de encorajamento para que possamos nos aprimorar, possamos fazer as transformações necessárias para nos tornarmos espíritos mais evoluídos, cheios de caridade, cheios de amor ao próximo. Que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco o que aqui recebemos, tanto em palavras, quanto em energias, em sentimentos, e que possamos manter conosco esses benefícios através da prática das boas ações e dos bons pensamentos. Que assim seja. Que assim seja.